Seja todos muito bem-vindos. Esse é o Pod Paz e estamos aqui pelo canal 21 TV Cultura ao vivo. Eu já queria muito agradecer a todos vocês, que estão sempre nos acompanhando e que também agradecer os nossos patrocinadores, que eles que fazem com que essa nossa ideia, com essa nossa iniciativa vá para frente, Invictus Empreendimentos, grande abraço para o Denilson, WR Veículos, Furgão e Biporã, grande abraço para o seu Devanir. PCE, Pierro Contabilidade Empresarial, meu amigo Mauro, que vai estar aqui no próximo sábado. Maurão tem muito conhecimento aí, a gente vai bater um papo bem especial. Mandar um abraço pro pessoal do Super Sul também, pro Eric. Natural One, que está nos vestindo aqui hoje também. Um abraço pro Rony e pra Ana Júlia. Um abraço para a doutora Bárbara, também vai estar aqui em breve. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela, bem especial em Londrina. A Oral Sim, da Mari Riberetti, também vai estar aqui. Daqui uns dias a gente vai bater um papo sobre essa higiene bucal aí que ela fala, muito interessante. E hoje eu já queria estou muito feliz de receber ela aqui, a doutora Alessandra Diel. A gente vai falar sobre um tema bastante importante que eu gosto muito, que é dependência química. Para quem já me segue sabe de todo esse meu empenho, de todo esse meu trabalho em prol dessa temática que hoje, infelizmente, está na realidade de muitas famílias, em muitos lares, e a gente tem acompanhado muitas famílias, sabe da dor e do sofrimento, e por isso que quanto a gente puder, a gente vai trazer assuntos assim para a gente conversar aqui. Muito bom dia, doutora Alessandra, seja bem-vinda. Uma alegria te receber aqui, A gente já trocou uma outra ideia, mas aquela vez a gente nem conversou muito, na verdade, Sim. Mas hoje vai ter um pouquinho mais de tempo, vai estar eu e você aqui só para a gente falar um pouquinho sobre esse livro, que eu achei bastante interessante. Na questão do gênero, mulheres, a questão da dependência. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Júlia. Obrigada a quem nos assiste pela manhã. Com certeza esse tema Mulheres e Dependência Química, ele está na crista da onda, Vamos dizer assim, porque nós mulheres estamos bebendo tanto quanto os homens, fumando tanto quanto os homens, usando muitos fármacos como a nossa droga, vamos dizer, de preferência, Uhum. E essas mulheres precisam chegar para o atendimento, precisam chegar para a recuperação. Essa é a nossa grande preocupação. Interessante você dizer isso, porque eu já estou há 19 anos, caminhando praticamente nessa linha de tratamento, entre as histórias pessoais e entre as histórias de outras pessoas, que foi o que me ajudou também a vir para esse ambiente de clareza, de tomar partido, de alguma forma também levantar essa bandeira de dizer que, poxa, eu sei o que passar por esse sofrimento da dependência. E só que eu sempre vi mais grupos para homens, comunidades para homens, trabalhos mais voltados para os homens, E aqui em especial em Biporã a gente tem agora também a comunidade da Fazenda Esperança, que é para mulheres, Mas a gente vê ainda poucos trabalhos sendo feitos em relação a isso. Eu, por exemplo, trabalho dentro de salas de grupo NA, Amor Exigente, enfim. E eu percebo que as mulheres que participam desses grupos onde eu estou, elas quase não falam muito, Sendo que o grupo, ele já é um grupo de auto e mútuo ajuste justamente para ter esse espaço de fala, Esse espaço também para poder, às vezes ali, uma pessoa, por exemplo, que hoje tem condições de pagar um terapeuta, um psiquiatra, tudo bem, ele tem acesso a uma rede privada, mas para quem não tem, às vezes chega num grupo e às vezes não consegue falar, Eu acho que os grupos de mutuajuda, eles são para quem tem e para quem não tem dinheiro, sim. É importante isso, mas acho que o ponto que você está levantando é que uma mulher dependente química, quando chega num grupo misto, ela enfrenta inúmeras barreiras. Entre essas barreiras está a questão do estigma. O estigma existe tanto para os homens ou para as mulheres que usam droga? Claro que sim. Mas uma mulher que usa álcool, uma mulher que usa droga, ela é julgada e estigmatizada muito mais
que os homens. E isso, né, coloca num lugar de uma vulnerabilidade que é: será que eu vou ser bem acolhida? Será que eu vou ser aceita? A outra questão é eu chegar num grupo misto, cheio de homens, e sofrer assédio dentro do grupo, né? Então, muitas mulheres que já atendi, dependentes químicas, me dizem: Alessandra, eu estou indo lá para fazer a minha recuperação e eu chego no grupo, o companheiro cola junto e diz: e aí, você vem sempre aqui? E aí eu fico pensando, a mesma coisa que eu sofria lá na rua, lá no boteco, lá no bar, lá na biqueira, quando eu estava intoxicada e inativa, isso se reproduz aqui. E esse é um espaço que eu queria que fosse seguro, né? Além disso, né, Júlio, eu poderia falar que outra dificuldade, outra barreira para as mulheres chegarem, se sentirem à vontade nesses espaços que são mistos, é a questão de como é que eu vou partilhar e contar coisas que são muito íntimas do universo feminino. E será que esse cara, ele vai ter capacidade, ou esse grupo vai ter capacidade de me entender? Porque nós temos crenças limitantes, crenças disfuncionais, e essas crenças, elas se misturam muito com o ambiente que nós vivemos, que é altamente preconceituoso para com a mulher dependente química. Então, se ela falar, por exemplo, que ela trocou sexo por droga na rua, vai ser julgada. Se ela deixou de cuidar dos seus filhos, se ela por acaso fez uso de álcool na gestação, então ela já vem com aquela bagagem de culpa, né, da mãe que não cuidou dos seus filhos, que saiu de casa para usar droga e encontra num grupo um lugar que não é de acolhimento, é óbvio que ela não vai ficar. Então, a partir do momento que nós estamos observando que as estatísticas estão aumentando, que a pesquisa até então era só de homens, e eu também me lembro isso muito da meu tempo que eu, né, de estudante, por exemplo, e durante vários anos, no início que eu trabalhei na dependência química, a gente tinha espaços exclusivamente para homens. E agora a gente começou a entender, opa, a estatística está aumentando, a gente precisa pesquisar sobre mulheres, sobre gênero, sobre feminilidade, sobre feminismo, sobre interseccionalidade e sobre essas vulnerabilidades que fazem com que as mulheres, né, entrem em contato com substâncias e adoeçam por conta dessas substâncias. E mais importante do que a gente entender o que são essas vulnerabilidades, é como é que a gente vai cuidar delas, que certamente não é da mesma maneira que a gente cuida de homens. Então esse é o grande erro da grande maioria dos espaços de tratamento, que é achar que eu posso ofertar um programa e um modelo de tratamento que eu venho fazendo com os homens, e legal, funciona, para as mulheres. Então, quem cuida de mulheres e está nos ouvindo hoje, por exemplo, das comunidades terapêuticas, que são pouquíssimas que existem, né, para elas, ou das enfermarias exclusiva para as mulheres. As clínicas é muito difícil hoje achar só para mulher, né? Super difícil. Quando eu preciso de uma internação feminina, eu tenho dificuldade. E aí, se ela vai para um ambiente que tem outros transtornos psiquiátricos, né, vamos dizer, ou misto, ela acaba saindo de lá casada, misto namorando. É difícil porque tem uma questão também eu lembro que quando no internamento, você também já sofre essa questão de você estar num ambiente solitário, sabe? De você estar emocionalmente ali com várias situações difíceis, vulnerável, carente. E às vezes você chega nessa carência, você abre espaço para que outro chegue, às vezes, né? E eu vejo que existe muitos relacionamentos dentro de clínicas, exatamente, tá? Eu acompanho. Você falou uma coisa importante, embora os grupos hoje tenham o pacto do sigilo, né? Que tudo que fala dentro de um grupo fica dentro de um grupo, mas de alguma forma a gente entende que essa dificuldade mesmo da pessoa poder, porque veja bem, ali um grupo ele funciona no sentido terapêutico também, num processo de fala, porque é na fala que você cura também, né? E se eu não falo, tudo bem, às vezes eu vou escutar, às vezes eu vou ali
para estar com pessoas que às vezes estão vivendo um processo, mas eu percebo, e depois que a gente teve aquela primeira conversa, que eu li um pouco desse livro, desses materiais que você colocou, que você escreveram, e ficou muito bom, me abriu uma mentalidade tão diferente para olhar, em especial, porque isso que você falou é muito real. Às vezes chega no grupo várias mulheres, eu vejo essa rotatividade, eu já participo de grupo tem muito tempo, inclusive eu já fui fundador de grupo, eu fiquei à frente de um grupo 8 anos, que era o Grupo Esperança Viva, aqui nessa cidade de Biporã. A rotatividade das mulheres, porque significa que ali elas não encontraram um ambiente seguro para poder falar, entendeu? Elas não ficam também, não só por isso, tá? Elas também não ficam porque elas chegam no grupo sozinha. Enquanto um homem é levado pela sua companheira, pela sua namorada, pela sua mãe, nós mulheres, quando temos problemas com álcool e drogas, nós literalmente ficamos sozinhas, né? E aí, esse caminho que parece fácil dizer, vai ao grupo às 19h30, terças-feiras. Não é tão fácil, né? Uma mulher também tem muitas questões em casa para lidar, para cuidar, para ela chegar até o grupo. Então, os grupos, eles precisam estar alerta também a... Será que uma mulher pode vir com o seu filhinho pequeno, o seu bebê aqui no grupo? Claro que sim. Né? Eu vou proibir que uma mulher venha com o seu bebê, ela está dentro do grupo, porque ela não tem com quem deixar esse bebê para ela ir ao grupo. E até as próprias comunidades e clínicas hoje não estão preparadas para receber essa mãe com o filho, né? Sim, são pouquíssimas. Algumas unidades que eu conheço, tem umas que tem berçário, que tem uma casa própria para a mãe com o filho, mas a grande maioria não tem. Sim, eu conheci um trabalho em Goiás, da minha amiga Sheridan, e ela trabalhou lá durante muitos anos e, sim, fica toda a família da mulher. Na verdade, a família, filhos, porque o companheiro já não está. E aí, quando você fala em relacionamento dentro de clínica, sim, ele existe, né, se é misto, mas a gente não pode esquecer também que nós temos mulheres com orientação homoafetiva e, obviamente, que elas também se relacionam. E nesse ambiente, o que a gente vai ter que lembrar é que a gente veio aqui, né, com outro propósito, porque a sexualidade, ela é inerente à nossa vivência, né? E os nossos acolhidos, nossos pacientes, muitas vezes têm dificuldade de falar, mas para aí, eu não vou separar a minha sexualidade da minha recuperação. Claro que não. Só que o que nós vamos dar prioridade de cuidar nesse momento? Por quê? Porque eu não estou dando conta de lidar com as minhas emoções. Eu não estou dando conta, né, de toda essa mulherada, né? Eu não estou dando conta da frustração de ter me envolvido com alguém e não ter recebido o acolhimento ou seja, aquilo que eu esperava, frustra, né? E nós sabemos que dependente químico tem muita dificuldade de lidar com frustração. Então, nesse momento, o ideal é a gente minimizar as frustrações e focar no que você veio fazer aqui. E as mulheres são muito assim também, né? Rapidamente já estão gostando, estão amando e já quer sair casada. Então, com certeza, eu acredito que os espaços, né, que são exclusivos para mulheres e inclusive mulheres trans, né, são super importantes, bem-vindos e deveriam ser ampliados dentro da nossa política pública, né? Porque a gente ainda não tem esse espaço para a mãe, para a mulher trans, para a mulher que é mãe e para as mulheres. Infelizmente, hoje é uma realidade assim, eu estou ultimamente atendendo muitos casos, né, de mulheres. E como você mesmo disse, né, a mulher ela toma essa iniciativa de buscar ajuda, de procurar esse entendimento, mas como que tem aumentado essa questão, né, de mulheres envolvidas com drogas, às vezes até por conta, às vezes o companheiro que iniciou junto com ele nesse processo, né, porque já casou, se relacionou com um namorado ou uma pessoa usuária, né, e às vezes ali por questão de gostar do cara, acabou usando também, se envolveu nessa situação. Essa é a situação mais comum na literatura e dentro dos nossos consultórios, né? A gente perceber que a grande maioria das mulheres iniciou o seu uso
através de algum namorado e um companheiro que apresentou a droga para ela, né? E aí ela adoeceu por conta do... A gente pode citar inúmeras pessoas aqui, e agora veio na cabeça aqui, né, justamente a Amy Winehouse, que foi justamente... Eu recomendo muito que assistam aí essa série, né? Porque ela vai contar exatamente isso, né? O quanto a Amy teve uma relação doentia com a droga através de relações amorosas e afetivas. O que mostra que mulheres, né, provavelmente têm uma doença anterior à adicção. Esse é o mais comum, embora não seja a regra, que é o que nós chamamos de comorbidade. Então, ou, por exemplo, no caso da Amy, é um transtorno borderline de personalidade, ou seja, ela tem um amor patológico, ela desenvolve relações amorosas patológicas, vamos dizer assim, ou não, é uma depressão que culminou com o alcoolismo, é uma insônia que culminou com o alcoolismo, é uma bipolaridade que evoluiu para um alcoolismo. Você falando todos esses nomes aí, às vezes é difícil para os nossos espectadores, alguns não entenderem nesse sentido, mas o que eu quero dizer quando eu falo que parar de usar droga é muito fácil, porque às vezes a droga ela é só um dos agravantes em todo esse complexo sistema do humano, né? Que às vezes ou já tem patologia ou às vezes desperta outras patologias por questão do uso. E como a droga, a bebida, né, e todos esses os fármacos, como você mesmo disse, leva para um ambiente de vulnerabilidade também, né? A gente tem recebido muito em grupos, principalmente pessoas com a questão dos remédios também, né? Essa dependência de hoje para qualquer coisa, qualquer sintoma que de repente cura, às vezes, que é normal a gente se sentir mal, às vezes, depressivo, enfim, isso faz parte da vida. E a pessoa já querer tomar um remédio para qualquer coisa, né? Sim, acho que a gente está, né, vivendo no modo speed, né, vamos dizer assim. Cobrando alta performance sempre, né? Alta performance. Que é o que sempre. A gente vê nas redes sociais. Exatamente. Em que eu tenho que funcionar, eu tenho que ser, né, sempre bonita, dar conta da minha casa, dar conta do trabalho, dar conta, né, de ganhar dinheiro também e de desenvolver, ser inteligente, ou seja, sim, essa pessoa existe, né? E é óbvio, né, que com isso vem dores, porque eu costumo dizer que o Instagram, né, Júlio, ele mostra muitas vezes o melhor de nós, né? E o melhor de nós nem sempre é o que está realmente acontecendo no bastidor daquela rede social. E isso impacta principalmente para as meninas mais jovens. As meninas mais jovens, elas nasceram na era digital, nasceram com o Instagram, isso importa muito para elas. Então, comentários, fotos, um like que o cara não deu ou que ninguém curtiu. A ideia de ser bem sucedido, né? A ideia de bem sucedido, né? Que é a produtividade tóxica, na verdade. Porque é o consumismo de forma geral, né? As roupas, marcas, tudo isso. A beleza, né? A magreza. Então, assim, isso vai agregar. Como que eu faço isso de uma forma mais rápida? Ou isso gera dor. Sim. E muitas vezes essa dor é anestesiada através de medicamentos que são inadequadamente prescritos ou não, né? Eu vejo no meu dia a dia pacientes que buscam o remédio do irmão, do primo, do tio, da avó. Não foi prescrito para ela, né? Ou ela leu que aquela tal medicação vai fazer ela ficar muito inteligente e busca então através de várias formas, né, se automedicar, né, para lidar com essas dores, que são dores, muitas vezes, que a gente tem que passar. Sim. E você que está em recuperação há 19 anos, não quer dizer que hoje você está isento de dor. De forma alguma. Um dia sim, um dia não.
Mas eu tô dizendo assim, o que nos leva a ser diferente, eu sempre falo isso, são as iniciativas, né? Tipo, mas os ambientes de frustrações, de desafios, eu falo sempre para os meninos, nós não temos problemas. Tem muita gente que tem problema, tá no leito de hospital em fase terminal, as pessoas que perderam suas casas nessas enchentes, tem muita gente que estão em guerra, tem pessoas que têm problemas de fato. Nós temos desafios. Só que às vezes, por a gente fazer essas comparações, como você mesmo disse, na rede social e tudo isso e tal, às vezes a gente acha que a gente não pode ter problemas, né? Que a gente tem que estar sempre bem. A gente vê muitos gurus, muitas pessoas performando, sempre falando que a vida é positividade, é isso, é isso, é isso, é isso. Tudo bem. O que eu consigo hoje, Júlio, como terapeuta, mentor, pessoa que acompanha muitas pessoas, é trabalhar essa positividade todo dia. Eu tenho dificuldade, eu tenho desafios, como eu posso sair disso aqui o quanto antes? Eu vou buscar alguém para conversar, eu vou marcar lá com o padre, trocar uma ideia, eu vou para a academia correr, eu vou para a rua correr. Eu tenho iniciativas para não ficar lá, né? Sim. E o que muitas vezes acontece, por exemplo, eu já tive fugas em lugares errados, que era justamente ir para o bar beber, ou usar droga, ou fumar um baseado, ou isso e aquilo, que é o que muitas pessoas fazem hoje. E aí esses dias, pra você ter, que é engraçado que tudo é questão de ambiente. Porque eu estava conversando com um menino que eu atendo e ele, que hoje de cada 10 pessoas, 5 fumam maconha. Eu fiquei pensando assim, será que tudo é isso mesmo, né? Tipo, eu falei, mas eu fui entender o ambiente dele. Daí tá, domingo eu fui lá no Lago Igapó correr cedo, lotado de gente, academia cheia, domingo de manhã e tal. Eu falei, cara, não é possível essa estatística, né? Tipo assim... Você não viu alguém fumando baseado lá? Eu falei, tem muitas pessoas também vivendo um estilo de vida diferente, né? Eu acho que isso vai também muito da nossa crença, do nosso ambiente, daquilo que a gente está consumindo o tempo todo, né? Porque aquilo que a gente consome, aonde a gente vive, com as pessoas que a gente vive, a gente vai viver aquele estilo de vida, né? E acho que uma das questões aí não é só a alta performance, de querer estar em alta performance, mas também é aprender a lidar com o desconforto. Sim. Né? Abraçar ele também, abraçar, né? O desconforto. Porque é importante viver esse desconforto. Exatamente. Né? Não existe, né? Eu desconheço alguém na vida que não passe desconforto. Essa geração, em certa forma, ela foi criada para viver muito pouco desconforto. Não sei se você concorda comigo. Existe assim, né, uma tendência, né, de que o desconforto ele é algo negativo, que ele é algo, vamos dizer, que você é fraco, vamos dizer. Se você sente a gente desconforto, assumindo isso é fracassado. É fracassado, né? Agora, eu queria colocar isso na conta de uma mulher. Vivenciar tudo isso que está falando, esse estilo de vida, mudar o estilo de vida sozinha, sem rede, sim, né? Por ela mesma. Claro que é possível, né, Júlio? Sim. E é por isso que, assim, eu acredito muito na recuperação de mulheres, porque uma mulher, quando entra em recuperação, ela transforma todo o seu ambiente. Sim. E eu já cansei de ver isso várias vezes na minha vida, felizmente, né? Então Deus me deu esse presente de poder ver uma mulher se recuperar e ver, por exemplo, o quanto aquela criança, que ela tinha 3 filhos, por exemplo, e que as crianças estão comendo melhor, as crianças estão indo para a escola, as crianças estão limpas, a relação dela com os pais melhoraram. Então, veja, eu não melhorei uma mulher, eu impactei uma família toda, né? E é exatamente assim que muitas vezes eu multiplico o meu sucesso. Porque as pessoas falam, nossa, você gosta de cuidar de dependente químico? Ai, nossa, pelo amor de Deus. E mulher dependente química? Então, nossa, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Mas o retorno disso, né, dessa jornada, dessa caminhada, dessa mulher que entra em recuperação, é muito prazeroso para nós que gostamos e convivemos com pessoas em recuperação. É isso que você fala, toca muito, porque assim, quando a gente olha para o problema, que é a dependência, que é às vezes uma mulher ou um homem, independente de quem seja, se a gente foca nesse indivíduo com todos esses rótulos, com todos esses preconceitos, por conta da droga, né? Da substância, mas quando a gente retira isso, que ali tem um filho, uma mãe, um esposo, e que existe
através dele toda uma atmosfera familiar ali sofrendo, eu acho que é isso que me dá força para desenvolver esse trabalho, sabe? Porque geralmente, às vezes, não são os dependentes que chegam até nós, geralmente são as famílias por primeiro, são mãezinhas, né? Totalmente desfiguradas, às vezes, né? Porque um dependente, ou seja quem for homem ou mulher, ele acaba com todo esse sistema familiar, né? Com todas essas dificuldades, como você mesmo disse. E quando você vê essa pessoa voltando a viver, voltando a florescer, como eu gosto muito de dizer, né? E ver essa família, e parece que é diferente, né? Porque a pessoa pega uma força pela vida, tá aqui eu como exemplo, porque a partir do momento que eu entendi o meu processo de recuperação, de fato, o que realmente eu poderia fazer e desenvolver na minha comunidade, de ser essa chama para dizer que é possível, né? Tudo muda, né? Tudo muda e entender que sempre, né, a caminhada das mulheres é distinta. Eu acho que a gente é um pouco isso que esse livro fala, né, falando que é possível, que existe uma família, um entorno familiar que também está adoecido, porque a dependência química é uma doença do sistema familiar, a gente vem dizendo isso há muito tempo, mas olhar para essa mulher com mais amorosidade, porque sem dúvida, né, Júlio, a violência anda muito atrelada à mulher que que é dependente química e que usa substâncias. Como assim, Alessandra? A estatística é horrorosa e nos consultórios nós vemos isso todo dia. Então não é só o assédio, mas abuso sexual, estupro sexual, violência doméstica. Então as dores que essa mulher carrega, né, ela é imensa. E se ela é uma mulher negra, né, se ela é uma mulher periférica, vão somando, vamos dizer, camadas que nós chamamos de interseccionalidade. Por isso, eu não sei se você chegou a ler aí no livro esse capítulo que fala da interseccionalidade, que é uma teoria, né, criada por uma americana, Kimberly, feminista, e que veio na onda do movimento feminista negro, né, dizendo, nós temos que lutar pelas mulheres, mas será que mulheres brancas e mulheres negras chegam ou saem do mesmo lugar para uma corrida, né? Uma corrida de emprego, uma corrida de sucesso profissional, uma corrida de inserção social, né? Então, acresce aí, vamos dizer, mulher e o racismo, né? Ou seja, que sofre, além da violência doméstica, o racismo estrutural, as microviolências, que são questões do dia a dia de muitas mulheres negras. As mulheres negras não chegam, né? As mulheres trans não chegam. Né? Então, por quê? Porque, de novo, camadas de vulnerabilidades. E é esse olhar que as políticas públicas precisam ter. Os grupos de mútua ajuda, eles já entenderam isso há muito tempo, tá? Eu fui para os Estados Unidos em 2004 fazer uma visitação a serviços e lá já tinha grupos de propósito feminino, já tinha grupos de propósitos LGBT, QIAPN+, na época não tinha todas essas letrinhas, né, que tem hoje, quer dizer, elas já existiam, essas letrinhas, elas só não tinham visibilidade como tem hoje, e eu fiquei encantada, né, de entender, e eu falei, mas por que precisa, por exemplo, um grupo de pessoas que falam espanhol? Óbvio, porque eu sou imigrante, estou chegando aqui nesse país com problema de álcool, crack e outras drogas, e eu quero me comunicar. Como é que eu vou me comunicar num grupo se todo mundo fala inglês e eu não? Então, ter um grupo de propósito que fala espanhol, por exemplo, era a necessidade daquele momento lá, né? Grupo LGBT e grupo de mulheres. No Brasil, hoje, cresce alguns movimentos, né, também, que vêm buscando atender as mulheres, e em Londrina tem um deles, para qual eu encaminho sempre, reforço, que é todas as terças-feiras às 19h30, que é um grupo de AA, e eu sou amiga de AA, né? Tenho orgulho de ser amiga de AA, essa irmandade tão valiosa que nos ajuda imensamente, né? A Bill e Bob e as suas esposas, que deixaram um legado imenso para a gente e que a gente aproveita hoje para outras várias irmandades, né?
E serve, obviamente, como um programa. E as mulheres precisam vir e precisam ficar. É isso que a gente não está conseguindo ainda. É engraçado porque quando a gente fala de grupo, as literaturas dos grupos são muito ricas, né? No sentido de cura, no sentido de trabalho. Por exemplo, eu participo mais no grupo de Amor Exigente. Todo mês a gente trabalha um princípio. Você pega o NA, eu trabalhei agora quarta-feira na clínica ali com os meninos, o quarto passo, que é fazer todo um inventário, enfim, Sim. né? De transformação dessa pessoa. Porque, às vezes, como você falou, tudo isso daí, as pessoas chegam nessa cortina que é a dependência química. Mas por trás disso, tudo isso, tem um enfrentamento de uma mulher que sofreu um monte de agressão, tá nesse ambiente de vulnerabilidade, que às vezes passa por um processo de recuperação dentro de uma clínica ou dentro de um grupo, que vai voltar para esse mesmo ambiente, que às vezes tem até um esposo que está em uso ainda, ou que tem tá dentro desse sistema ainda. Isso é muito difícil, porque eu percebo que nos meus atendimentos, a parte mais difícil no processo de recuperação é a cura. Não a cura da droga, a cura das consequências que a droga fez com você. Os abandonos, os traumas, os estigmas, os preconceitos, os rótulos, a falta de oportunidade, porque, por exemplo, meu pai era preto. Meu pai era preto e eu vi meu pai morrendo preto, pobre, enfim. Seu pai é preto? Tipo assim, eu tô falando porque ele faleceu. E assim, ele veio dessa realidade de... Eu sempre vi meu pai sendo zoado, mas de forma de brincadeira. Ô negão, ô preto, não sei o que lá. Meu pai era alcoólatra, tudo e tal. E eu tive muitas dificuldades com meu pai em relação a isso, mas eu fui entender na ancestralidade dele, fui entender na vida que ele teve, nesse passado dele, o histórico dele, que ele deu aquilo que ele tinha, entende? Para mim, né? Então, hoje eu comecei a defender de alguma forma também tudo isso, para valorizar tudo que meu pai fez, tudo que os meus ancestrais fizeram também, para mim poder chegar a sentar nesse local de fala, porque meu pai, ele não teve esse local de fala, entendeu? Meu pai, ele foi, sempre trabalhou como caminhoneiro, sempre ficava dias na estrada, isso, aquilo, foi um momento dele sobreviver, e eu tenho certeza que meu pai bebia muito por conta dos traumas dele, e ele não teve essa força de buscar ajuda, como eu tive. Porque eu também estava indo para o mesmo lugar dele. As mesmas coisas que meu pai fizeram comigo, eu também estava fazendo com os meus filhos, entende? Não há como falar dessa temática sem falar de racismo. Exatamente. É isso que você está trazendo um pouco. Porque o racismo, ele tira inúmeras oportunidades. Né? E Alessandra, então você acha que os grupos devem ser cada vez mais segmentados? Claro que não. Né? O que nós temos que aprender é entender que ele existe, né? E não ficar tapando o sol com a peneira, dizendo, não, no Brasil não tem racismo, né? No Brasil não tem. Não, a princesa Isabel acordou um belo dia, assinou a Lei Áurea, né? E aí tudo se transformou, né? Foi ótimo naquele dia, foi assim que aconteceu, né? Que as pessoas já saíram empregadas e já saíram libertas. É óbvio que não. Isso é uma história que está impregnada, né, dentro da cultura brasileira, e não olhar para ela e olhar. Essa é uma interseccionalidade que impacta na vida do seu pai e de milhões de mulheres no Brasil. E, de novo, defendendo as mulheres, né, Júlio? Para a mulher, então, isso redobra, porque a mulher negra que bebe, ela é muito mais sexualizada do que o homem negro que bebe, né? Então, ela tem esse lugar, esse olhar na nossa sociedade, ou seja, ela é a que serve, né? A mucama, a que serve inclusive sexualmente. Então, cada vez mais a gente tem percebido, inclusive terapias, né? E a identificação dessas mulheres negras com programas estruturados para mulheres negras. Já tive lá no consultório, por exemplo, uma paciente que me perguntou, olha, eu queria uma psicóloga negra. E aí eu já sabia o que ela ia responder e perguntei por quê. Não, porque ela entende o que é racismo estrutural, ela entende o que é microviolência, ela entende quando eu falo sobre a sexualização do meu corpo. E eu não quero ir numa pessoa que vem de uma visão
branca, embranquecida, muitas vezes, e que não vai entender essa linguagem, que é a falta de oportunidade. E aí parece que a gente está aqui chorando, coitadinhos. Não tem nada de coitadinhos. Né? É só uma questão que os determinantes comerciais e a interseccionalidade colocaram essas pessoas à margem. Né? Numa corrida, numa jornada. Então, é uma reparação histórica, né? E que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Como, né, Júlio? Ensinando nossos filhos, ensinando nossos companheiros, ensinando os nossos colaboradores, para quando recebe um homem, uma mulher, e o estigma, né, como um todo, né? O estigma como um guarda-chuva da dependência química, da transfobia, da homofobia, da misoginia e tantos outros estigmas que vão dando o quê? Essas dores e esses traumas que provavelmente seu pai viveu. Sim. Né? Então, eu não tenho dúvida, né, que a questão da negritude está aí. E é lindo você falar isso, que depois de um tempo eu vou falar, essa é a minha ancestralidade. Né? Corre aqui na minha veia esse sangue negro também, que daqueles que vieram antes de mim, e o que isso significa para mim hoje, para minha família, para o Brasil que eu vivo e para as pessoas que eu vou acolher e vou atender. Porque tem muita gente que às vezes quer esconder tudo isso, esconder um passado, né? Tipo, esconder essas realidades, não trata, não cura, daí são pessoas frustradas que levam essas frustrações para os outros de forma de rejeição, de forma de preconceitos, né? Preconceito. Eu acho que é importante, assim, eu tive muitos desafios em relação ao meu pai, mas quando eu fui me tratar para realmente entender esse contexto, sabe? Assim, do porquê tudo isso, e eu fui muito fundo lá atrás, para me poder se livrar, né, de tudo isso, para poder cada vez ser uma pessoa melhor. Essa semana eu postei uma foto. Eu nasci, né, praticamente fui para São Paulo, meu pai levou a gente para eu vi. Dentro de uma periferia. E conheço aquela sua quebrada. E o quanto difícil isso é dessa questão dos estigmas, né? Da questão das pessoas te colocarem limites. Você pega um governo que fez, quando começou a criar aquele ambiente, jogou todo mundo num lugar sem infraestrutura nenhuma, sem nenhum tipo de acompanhamento, né? E o que virou? Eu, por exemplo, hoje eu estar sentado aqui é um milagre quase, né? Porque nós éramos em 10 lá, a maioria dos meus amigos morreram com 16, com 17, enfim. Então, você perpassa essa questão do processo de recuperação de drogas. Você se recupera desse passado, você se recupera dos enfrentamentos, dos traumas vividos. É um pacote. Por isso que eu acredito muito na rede, né? Eu acredito muito assim que, poxa, doutor, eu posso ir até aqui, daqui você pode me ajudar na área da psiquiatria, na área espiritual. Você diz de profissionais. Profissionais, porque assim, vai precisar tratar esse indivíduo em outras esferas. Eu não também. queria deixar essa oportunidade, você falou trauma, né? Trauma está bastante presente na vida de dependente químico. Não quer dizer que todo dependente químico sofreu um trauma, né? Mas é muito provável que muitos dependentes químicos tenham tido trauma. Não sei se no seu outro programa a gente conversou disso, né? Mas eu venho querendo me aperfeiçoar um pouquinho mais nessa técnica que é centrada em trauma, né? Porque é como se eu olhasse para baixo do iceberg, né? Esse lugar que fica aqui, que é justamente onde o trauma está. Né? E se eu não trato o trauma, ou sou sensível ao trauma, né? E para a mulher isso é extremamente importante, reforço de novo, uma mulher que chega com, né, já tive aborto, já sofri violência, já fui estuprada, já fui violentada, sim, já me prostituí, falar isso, verbalizar isso, é muita dor, né? E apanhei do meu pai, né? Sofri violência sexual dentro da minha casa, né? Presenciei isso.
ou outras não, que foram sequestradas. Já tive paciente também que foi sequestrada, né? Era escrava sexual, e tantas histórias, né, Júlio, de vida dessas pessoas que vão criando, né, feridas, né, marcas, dores, e que infelizmente não é de uma hora para outra que a gente tira, mas se eu, enquanto um conselheiro, um terapeuta, um profissional da saúde, uma pessoa que coordena grupo, não for sensível a isso, eu posso muitas vezes causar mais danos do que, na verdade, ajudar aquela pessoa. Ou ela passa por esse tratamento, eu falei sobre drogas, mas eu não falei eu não cheguei realmente no creme de la creme da dor daquela pessoa. E trauma é algo que a gente mesmo, que é da dependência química, aprende, mas não está no currículo, muitas vezes, dos cursos de pós-graduação dos quais a gente já fez, né? E eu acho essencial que essa formação seja aumentada, ampliada, para que nós, profissionais, possamos olhar isso, né? Com um olhar mais amoroso, atento, né? Porque assim, a questão do uso, em uso, a pessoa se coloca em muitas situações difíceis, né? Que naquele momento ela fez uma escolha que parecia razoável. Foi uma verdade ali, enfim, você construiu um caminho ali. E depois desconstruir tudo isso. Eu sempre falo que o processo de recuperação ele é muito sobre desconstrução, né? De um caminho e até de conversão, né? Porque você pegou um caminho e você foi, né? Com o que você tinha, como foi, enfim. E aí depois você começa a fazer esse processo e fica muito, principalmente aqui, ó, falando o tempo inteiro que você não é digno, que você não é merecedor, por todas as coisas que você fez, por todas as coisas que você alimentou. Eu, hoje, me tornei uma pessoa muito melhor, não porque eu me recuperei ou porque eu parei de usar droga, não. Porque eu também me coloquei nesse papel de ouvinte de tantas mulheres e tantos homens que chegam até mim com histórias, nossa, que assim, faz com que a gente repense a vida, faz com que a gente repense o nosso sim todo dia, o nosso compromisso, em primeiro lugar, por esse trabalho, que fala, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que hoje nós estamos gravando e falando sobre isso, porque isso me toca de alguma maneira, porque não é sobre drogas, e nunca foi sobre drogas, é sobre um ser humano que chega, talvez sim, com mais uma dificuldade, que é a dependência, mas que existe um histórico aí de vida tremendo, e como isso faz a gente crescer, né? Muito. Eu sou grata por todos esses anos ter participado de inúmeros projetos, né? E um deles em especial, você falando aí, é por eles que nós estamos aqui. Eu sempre penso, né, nessa mulher e nos filhos delas, né? Eu tive a oportunidade em São Paulo, não sei se eu já te contei, de trabalhar num serviço que era dirigido aos filhos e filhas das mulheres que tem problema com álcool e outras drogas. Não só mulheres, mas homens também, mas mulheres principalmente, né? E foi muito interessante, né, ver também, né, o impacto do alcoolismo e da droga nessas crianças, né? Crianças com síndrome alcoólica fetal, que esse mês de setembro agora nós entramos no mês da SAF, que é essa sigla, Síndrome Alcoólica Fetal, que é causada pelo uso de álcool durante a gestação, e esse uso de álcool é em qualquer quantidade, em qualquer mês. Óbvio que é mais perigoso no início da gestação. Então, essa é uma doença que é 100%... E que é mais difícil, porque às vezes no início a pessoa está não sabe que está grávida, né? E que causa, né? O que essa doença causa? Atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, retardo mental, déficit intelectual, atraso de caminhar, de falar, né? Microcefalia, ou seja, o cérebro da criança pequenininho, ou seja, tem uma série de malformações congênitas, e é uma síndrome que é 100% prevenível. Por quê? Porque se a gestante não beber,
ela não terá essa síndrome, né? Então, eu vi muitas crianças com SAF. No início eu não sabia identificar, e aí graças à pediatra que trabalhava comigo, ela falava, sim, Alessandra, essa é uma criança com SAF, porque eu imaginava que SAF tinha que ter todo aquele quadro que estava descrito nos livros, quando na verdade é um espectro, né? Então, falar de SAF no mês de setembro que nós estamos chegando, e falar para essa mulher que está nos ouvindo, inclusive que acha que não tem problema com bebida, mas ela está tentando engravidar, né, Júlio? E aí ela vai ter relações sexuais usando álcool, e ela vai descobrir que está grávida 4 semanas depois. Por exemplo, ela não tem problema com álcool, ela faz o famoso uso social, uso recreativo, vai lá, ela não faz abuso, ela não tem problemas, ela não tem dependência. Eu estou falando, inclusive, dessas mulheres, né? E essas mulheres que estão lá habituadas a tomar o seu vinho de vez em quando, bebem durante a gestação e vão descobrir 4 semanas depois. 4 semanas que foram preciosas para a formação do sistema nervoso central. E aí, se ela segue bebendo, então, pior ainda, né? Pior ainda. Mas você vê que legal, né? O Podpass traz tantos insights pra gente. Eu fico muito feliz de trazer pessoas inteligentes muito como obrigada, você aqui, né, Júlio? doutora? Porque minha cabeça fica a milhão sempre, né? Porque eu sento aqui... Você já fica, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Tem que até falar, vem pra baixo. Não, eu tenho que me segurar aqui, porque a gente... Eu acho que é isso, quando você entra nessa era do conhecimento... Acho que o conhecimento abre portas para a gente, né? Porque é através dele que a gente consegue ter ferramentas justamente para ajudar mais pessoas, né? Sim. Para poder, de repente... E é lógico que a gente não vai conseguir fazer tudo, ajudar todos, mas eu acho que se a gente contribuir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, essa sementinha que vai sendo jogada aqui, jogada ali, eu acho que é importante para a construção de uma sociedade melhor, né? De pessoas que possam olhar hoje, de repente, para um ex-viciado ou para uma pessoa que está dentro de um processo de recuperação, que já é tão difícil, né, lidar com a questão da substância, que é uma doença também, tem as vontades, tem os momentos de recaída, tem todo esse histórico dentro da família, e aí ainda mais lidar com os preconceitos, lidar com os estigmas, com a falta de oportunidade, com a falta de apoio. Tudo bem que em muitas coisas eu percebo que a nossa sociedade em geral, para todos temos dificuldades. A gente quer dizer, porque o indivíduo tem que ser... Ele é vítima mais vítima. de tudo. Não é sobre isso. Mas que se a gente também não puder ajudar, que a gente pelo menos não atrapalhe, né? Essa semana a gente sempre tem encaminhado os meninos que eu atendo para áreas de trabalho e tal, para empresas. Né? E é legal você poder ir fazendo com que esse quebra-cabeça, né, vá se resolvendo ali na vida de pessoas. Eu acho que isso que é o que me dá mais força para todos os dias levantar e dar meu sim, sabe? Tipo assim, não, é isso que eu quero para minha vida. Além de tudo, é um propósito muito, muito importante para mim, que me transforma também. Mas você vê, como é que a nossa hora voa? Pois é, já estamos chegando no fim? E eu queria, assim, nesses momentos finais, que a gente falasse um pouquinho mesmo, assim, dessa importância, assim, sabe? Desse acolhimento, desse ambiente mesmo que a pessoa pode chegar, se abrir e falar, né? Que a gente possa realmente, como vocês bem fizeram aí com esse livro, né? De poder falar de tantas coisas em relação à mulher, até o meu olhar, tá? Porque eu sou homem. E às vezes chega muitas mulheres bonitas até dentro de um grupo de apoio, você olha assim, sabe? Eu mudei uma chave dentro de mim, assim, para esse olhar, sabe? Esse olhar não de julgamento, ou às vezes até de... Né? Ela é bonita sim, mas ela é minha companheira aqui. Exatamente, porque o homem ele tem essa questão já, né, de olhar assim e tal, mas de olhar para uma outra perspectiva de uma pessoa que está ali, que está precisando de um abraço, está precisando de ajuda, que foi ali, sabe? Então... O que eu acho que eu gostaria de falar, na verdade, é que pensando essa capa desse livro com várias mulheres brancas, ruivas, negras, loira, morena, abraçadas, né?
nós queríamos, né, queremos, né, remeter a uma palavrinha que ficou muito na moda aí, né, que é sororidade, que segue na moda, e eu espero que essa palavra sempre siga na moda, que a sororidade quer dizer o companheirismo, a parceria de mulheres e com mulheres. Nós lá da BEAD escrevemos um e-book que eu participei e organizei, que se chama Nada Sobre Nós Sem Nós. Se você está nos assistindo, você pode ir lá no site da BEAD, www.abead.com.br, e baixar gratuitamente esse e-book, que vai falar sobre mulheres e que fala sobre essa capacidade de nós mulheres tratarmos bem a nossa companheira, porque certamente a identificação e ajuda de não falar, olha, né, de acolhê-la, não só no momento de vulnerabilidade, mas também elogiá-la, né, reverenciá-la, como Rebeca fez agora com as companheiras no pódio. Isso é sororidade, né? Isso é que nos coloca num patamar muito diferente, que vai fazer a nossa sociedade ser construída, né, dentro de bases que é do que nós queremos, que é igualdade, equidade, e nós podemos, né, com certeza, abençoar, louvar, acolher, qualquer palavra que você queira usar aí, a nossa colega mulher que está passando por uma dificuldade semelhante a essa que nós conversamos aqui, quer seja com álcool, com drogas, com maconha ou com os fármacos que estão bastante prevalentes. Então, acho que essa é a minha mensagem hoje e eu queria encerrar com isso. Nossa, que alegria, né, escutar você dizer tudo isso, o amor que você tem por esse trabalho também, né, a gente tem se acompanhado aí já. Bom. E eu gosto muito de estreitar, né, esse relacionamento com pessoas que a gente está nesse caminho de construção, de unidade, né? Exato. Por um objetivo que é realmente salvar vidas, né? E eu queria agradecer vocês por estar aqui com a gente mais uma vez no Podpah. Tá vendo? Que assunto muito importante, né? Que você tenha feito sentido para você, e se não fez sentido para você, eu tenho certeza que você pode encaminhar depois para alguém que vá fazer sentido. Vai estar no nosso canal disponibilizado esse episódio aqui, tá? Em breve. E na terça-feira tem novamente às 19 horas reprisado esse programa. Então convido vocês a assistirem, a fazer as reflexões, para que cada vez a gente possa abraçar mais e mais todas essas pessoas que precisam de nós. Meu muito obrigado a todos vocês, um ótimo final de semana e paz e bem.